Eu vou chamar aqui, para vocês conhecerem, a Renata. Deixa eu acrescentá-la aqui. Aí está a Renata. Renata Fátima, deixa eu ver se está ok. Vocês estão me ouvindo? Agora eu estou. Ai, que Engraçado, está com bom. delay. Sabe quando você assiste a pessoa faz, mexe, mexe, depois o som vem Sei, depois? Então, está assim, acontece. está com delay. Mas tudo bem, faz parte. E aí, Renata, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, doutor Fernando. Um privilégio ter sido escolhida entre tantos alunos para estar aqui falando um pouquinho da minha experiência com o curso. Você fez o Consciência Sistêmica? Eu fiz e para mim foi assim. Até vou segurar aqui para não me emocionar, porque Mas deixa emocionar, tudo bem, pô. Mas você foi. está toda maquiada, bonita, é Então, verdade. As mulheres têm esse problema, os homens podem chorar à vontade, que não vai sair nada, não fica. é verdade. Mas como Então, é que você veio parar no Consciência Sistêmica? O que te atraiu nesse curso? Então, uma amiga comentou comigo, né? Mas ela comentou sobre os atendimentos. Hum. E aí eu procurei, falei, vou ver quem é esse profissional. E aí eu entrei nas redes sociais, comecei a assistir os vídeos, né? E eu falei, nossa, né, isso aqui é diferente do que eu já vi. Hum. E assim, eu já venho de uma caminhada meio pesada, né? Eu passei algumas experiências que não foram tão bacanas assim, foram meio complicadas para eu lidar. E eu já vinha de muitos anos de terapia, buscando recursos para poder ter uma vida mais gostosa, mais feliz, né? Uhum. E aí eu entrei no curso falei, vamos ver como é que é esse curso. E aí eu comecei a fazer e cada vez fui me surpreendendo mais. Eu começava a assistir as aulas, não conseguia parar, porque eu falava, nossa, né? Isso aqui tá mexendo mesmo comigo. E aí eu fui assistindo, assisti várias vezes, não assisti uma vez só, tenho que confessar. É. Aquela, assim, o módulo 3 principalmente, eu reassisti várias vezes, O que voltei. teve lá no módulo 3 que te chamou a atenção? Assim? Então, o módulo 3 é aquele que fala dos relacionamentos, né? Isso. E assim, para mim, foi o que mais teve resultado na minha vida. É. Eu tinha muita dificuldade em me relacionar com as pessoas, né? Na vida profissional também, eu tinha dificuldade em ganhar dinheiro, eu não conseguia entender por que que eu não tinha sucesso profissional. Eu estava com 2 anos de casada, né? Hum. E o que acontece? Eu estava entrando naquela dinâmica, você não me olha, você não me Ei, vê, você não me ei. valoriza, sabe o que que é, né? Adulto ou criança? Criança, totalmente. Você já sabe, né? E total. E assim, eu estava procurando pão na farmácia. Ah, E na farmácia não tem pão, não, né? Pão a gente acha na padaria. exato. E aí eu estava entrando nessa dinâmica e assim, eu não sei se eu estaria casada hoje se não fosse a intervenção do curso ter chegado na minha vida, eu ter acessado tanta coisa que eu aprendi, que eu interiorizei realmente assim na alma, Uhum. não só o módulo 3 mas assim, tem aquele módulo que fala das doenças, como somatizam. Eu fazia Sei. uso de 3 medicamentos, É. tinha uma depressão crônica, assim, né? Diagnóstico de depressão crônica, um transtorno de personalidade também. E quando eu olho para trás hoje, eu percebo que isso não me pertence mais. Ah, Com o curso, eu comecei a hum. trabalhar de dentro para fora, colocar a minha vida em ordem, as funções, as leis do sistema. Fui fazendo, claro, progressivamente, com o auxílio de um profissional, o desmame do medicamento. Hoje eu não tomo nada, graças a Deus. Ai, que delícia. Que... Isso aí é muito libertador, muito, muito, muito. E eu não tenho como eu numerar, falar, olha, foram 2, 3, 4, 5, 6 benefícios. Não, não tem como eu numerar, porque me atingiu muito mesmo. Foi como fosse uma mudança muito estrutural, sabe? Para mim foi divisor de águas.
Mas é muito comum o pessoal falar assim, eu era uma pessoa antes de conhecer o consciência. A hora que eu passo por ele, eu não sou mais a mesma pessoa. É Isso aconteceu verdade. com você também? Pelo jeito, né? Aconteceu totalmente. E assim, quanto ao meu passado, né, no decorrer do curso, eu consegui também olhar para trás de uma forma diferente. Então, Hum, assim, eu fiz uma reconciliação com as experiências que eu tive, com as cabeçadas que eu dei, pude, assim, olhar também com mais amor pelos meus pais, né, porque eu uhum. tinha volta, uma coisa assim engasgada que eu não conseguia resolver, né, e eu devagarzinho fui aplicando, conforme o curso foi, né, até um curso que a gente não é um curso assim que você senta, você faz e acabou, acabou. Não, É. gerir, né? Até bacana que o prazo dele é grande, né? Então dá para você assistir quantas vezes você quiser. Hum. Então, teve muitos aspectos que eu tive benefícios significativos. Eu não tem como eu mensurar assim. As pessoas podem achar, mas é um curso, né, muito caro, não sei o quê. É totalmente relativo isso, porque os benefícios que eu tive, eu não sei mensurar, falar quanto eu pagaria para parar de usar medicamento, para É. ter um casamento saudável. Outro aspecto também que eu gostaria de citar, eu vi as famílias, né, e eu tô com 31, e eu vi muitas amigas minhas serem mães, e eu via, né, e é como carro que você vê que passa, anda, mas eu não entendia como que elas conseguiam chegar nisso, né, ter uma família legal, assim, ser feliz mesmo, ter um casamento gostoso e ter filhos e poder criá-los, ter aquele sentido. Eu era muito sem rumo, não tinha direção nenhuma na minha vida. E hoje eu me sinto capaz de ter uma família, né, de ter filhos, tenho os meus projetos, né, eu não tenho filhos ainda, mas me sinto capaz, porque eu sei o que eu vou ensinar para eles. Eu sei, Aham. espero que com o que eu aprendi, eu possa dar um sentido melhor para eles de vida, né? É interessante você falando isso, Renato, fico imaginando. Imagina se você tivesse filhos antes de conhecer essa ampliação de consciência. Como seria ser mãe? Como seria ter filhos se você não tivesse essa consciência? Nossa, ia ser um desastre. Eu tinha um pensamento assim, né? Ah, se um dia eu tiver filhos, eu vou dar tudo que eu não tive. Nossa, ia ser um caos, um caos. Essa armadilha é bem comum, né? Isso não É, funciona. bem comum. Sabe que eu. Bom, você já me ouviu falar essa analogia, né? Mas é algo assim. Mas é interessante para quem está assistindo, porque tem pessoas que acreditam mesmo que assim, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Gente, isso é uma bobagem, isso é um horrível. Porque assim, quando você vai dar algo para o seu filho que você, vou dar para o filho que eu não tive, você não está olhando para o seu filho, você está olhando para a sua criança. Então, assim, você está Exatamente. projetando seu filho a sua criança. É, Então, assim, a analogia que eu faço é assim: imagina eu, na minha infância, eu fui um desnutrido, não comia nada, era um magrinho que não tinha comida, não tinha doce, não tinha chocolate, não tinha nada, porque minha família é muito pobre, não tinha comida. Aí eu coloco na minha cabeça assim: não, eu vou vencer e meus filhos não vão passar por isso. Aí o que, que eu faço? Eu tenho filhos, aí levo para os meus filhos sempre um monte de comida, doce, chocolate, sorvete, tudo aquilo que eu não tive, eles terão. Só tem um problema: eu era um desnutrido, desse tamanhozinho, hoje os meus filhos são obesos mórbidos. E aí? Meus filhos é, estão comendo aquilo que eu queria comer. Isso não faz sentido, mas é tão comum isso, né? É sim, muito comum isso. E as é. pessoas acham que assim, é só fazer o que eu queria ter, o que eu não tive, que é assim que eu vou ser um bom pai, uma boa mãe. Nossa Vai muito Senhora. além disso, né? Vai muito além disso, muito além disso. E aí, assim, o curso inicialmente me acendeu essa luz. É. Conforme eu fui assistindo às aulas, aí eu fui ficando cada vez mais interiorizei aquele conhecimento, sabe? Eu para todo mundo, desde a pessoa que eu às vezes vem um prestador na minha casa e eu começo a conversar e a pessoa, eu tô com problema assim, assim, você já ouviu falar nisso, naquilo outro? Começo já a dar umas dicas para quem quer, né? É. Para quem quer. Para quem quer E resolver, né? Tem uns que gostam só de reclamar, né? É.
E aí, assim, eu não tenho como te numerar benefícios ou dizer, porque foram muitos Então, benefícios que eu eu tive. vou fazer uma análise para ver. Nessa dinâmica de triângulo dramático, você ficava em qual das funções? Qual que você ficava mais evidente? Acusador. Acusador? Acusador. Coitado do seu marido, deve ter sofrido muito. Nossa, ele dá graças a Deus, ele É, percebe assim, que realmente mudou bastante a pessoa que eu era, é, convivo com ele, com a família toda, né? A questão também profissional para mim mexeu muito, mexeu muito. Mas me diz uma coisa, que o seu marido, como é que ele fala para você? Porque ele te conheceu antes e conheceu depois, né? Ele é o melhor, eu acho que ele é o melhor, a melhor pessoa para dizer o quanto você mudou. O que ele fala para você dessa história? Como é que você era e como é que você ficou? Então, eu vejo que ele fica muito feliz, assim, muito orgulhoso, né? E ele sente que eu sou uma parceira para ele, É. entendeu? Eu tinha aquela coisa meio assim, né? Que eu buscava nele a mãe, né? E Uhum. o esposa, né? Não fica aquela coisa equilibrada do casamento. E Uhum. aí ativou a função mulher no casamento. Então, Opa, que assim, hoje beleza! É. sexo é outro, a vida conjugal mudou totalmente, não tem nem o que falar. E a parceria, né, para os projetos que nós temos, projetos de vida, projetos, né, que envolvem a parte financeira, projetos também, do ano que vem a gente dá um passo nessa questão Uhum. familiar, então já é outra cabeça, né, outra programação, o que, embora ele não fez o curso, mas o que eu conto para ele, né, Você já ele passou por aí. observa. É. Ele vê que é diferente, né? Diferente do que eu era, do que E eu ela- tinha na minha cabeça, como de família, sabe? Então, foi muito positivo isso para nós, nossa vida. Quer ver? Vou pegar uma outra coisa assim, em termos de conflitos. Como é que é nos conflitos antes ou como é que são os conflitos agora? Ah, era importante estar certa. Tinha que estar certa. Está certa. É. É, Era a famosa mulher certa. Ele casou com a mulher certa. mais ou menos isso. O problema é que Mais era ou menos sempre certa. isso. E hoje é bem diferente. Como é para você entrar no conflito hoje? Porque antes você entrava no triângulo dramático, ia lá para a acusadora. E hoje, como é que você funciona se aparece um conflito? Eu procuro sempre observar, né, o lado da pessoa e partir para o triângulo da realização, É. Essa ferramenta funciona para você? diariamente. É. Diariamente. É interessante que o Diariamente. pessoal que espera, o pessoal que está nos assistindo aqui, já assistiu a aula um e a 2. Você assistiu a aula Eu 1 e gostei, adorei. Achei fantástico. É só uma 2? provinha, né? É só uma provinha, uma É, gotinha do que é o curso. mas Mas mesmo dá para assim, ter não dá para ter noção uma aonde a noção. coisa vai pegar, né? É, dá É, para ter noção. é. Mas lá eu já expliquei, por isso que eu estou falando triângulo da realização e triângulo dramático. Quem aqui está assistindo e não entender o que é triângulo dramático e triângulo da realização, assistam às aulas da Semana da É Consciência verdade, Sistêmica, porque é vocês vão verdade. entender muito facilmente. E como é complicado. E quando a gente não tem consciência, nós entramos em cada situação esquisita, né? Criamos problema. A gente acha que está lá, eu estou certa, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Meu Deus, e o que vai acontecer é que, às vezes, duas pessoas que se amam, se não souber cultivar o amor, daqui a pouco começa a ter problema. Como você falou, se bobear, Eu estava vi muitas separado. amigas me separarem É. e não E as resolve o problema, né? É, Só exato, parte. não levou. Aliás, até aumenta, né? Porque aí fica assim, É, os homens são assim, ou as mulheres são assim, é tanto faz, verdade. do lado. Aí vai se relacionar com outro homem, outra mulher, já com uma dinâmica de fracasso. E já vai de novo com aquele fracasso ali. Isso aí, ao invés de ajudar, atrapalha. Não aprende com as experiências, não sai daquela dinâmica doentia. Já pensou? Você ia ser sempre certa, ia ser complicado. É, Eu penso, quando às vezes eu olho para trás, eu penso como devia, como era, eu penso assim, olhando com os olhos dele, como devia ser difícil conviver comigo, é né? interessante. Porque Ele é deve tão te amar difícil, muito, hein? né, no dia a dia. Ele deve te amar muito.
Agora, então, estou muito feliz da vida. Agora Agora é a eu mulher estou vivendo uma fase muito boa. É a mulher certa para ele. De um ano para cá, assim, eu tive muitas mudanças, assim, que mudou, assim, ó, muito mesmo, na nossa vida. Renata, e aí, pegando a parte de saúde física, você estava falando da doença, da dinâmica de depressão. Como é que você lembra de uma mentalidade? Como é que a cabeça funcionava quando você entrava nessa dinâmica de depressão? Que tipo de pensamentos ou sentimentos apareciam quando você tinha isso? Então, eu senti, assim, que eu não era capaz, né? Hum, E as coisas não funcionavam na minha vida. Assim, era muito pesado, sabe? E assim, eu tinha muitos sentimentos e ideias suicidas. Cheguei a tentar um Claro. suicídio. É, Porque isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. É interessante você falar isso aí, porque frequentemente eu pergunto para os clientes, e o que tem de ideação suicida até de tentativa, mas é muito mais comum do que as pessoas acreditam que exista. E aí, e quando tem essa dinâmica, que você olha para o mundo, parece que tudo virou um caos, né? Nada é, funciona, eu não sirvo, eu não presto, não faz mais sentido. Esses pensamentos, esses sentimentos vão pegando a pessoa de um tal jeito, que daqui a pouco ela só enxerga tudo cinza, escuro, né? É uma é. coisa horrível isso, cara. Eu nunca tinha ouvido o conceito dos emaranhamentos. É. Com o curso, eu pude assim, entender mais sobre o assunto, né? Hum. Eu pude também associar uma experiência de uma irmã que eu tive, né? Tem, ela faleceu, foi um segredo de família também, que foi uma coisa assim muito É, abafada, sabe? E hoje eu olho para ela com respeito, eu coloquei ela no devido lugar, sabe? Então uhum. isso aí para mim foi foi uma coisa assim que me deu fôlego para a vida. Eu sinto que eu chamo muita identificação com isso, sabe? E depois que eu passei a enxergar ela e dar um lugar a ela de respeito, de amor na minha vida, seja onde ela estiver, né? Eu não tenho nada assim relacionado à religião para dizer, mas eu digo assim, aonde ela estiver, eu olho para ela com amor, eu reconheço que ela teve a existência dela na minha família, independente do que da forma que os outros da família veem, mas eu respeito e ponho ela num lugar de respeito. Então, assim, diminuiu muito, sabe? Foi dissipando Que idade ela essa tinha quando vontade faleceu? Hein, Renata? Que idade ela tinha? É um aborto? Ela já tinha nascido? ela nasceu e morreu em seguida. Nasceu prematura e morreu em seguida. É interessante isso que você está falando, eu vou contextualizar isso, principalmente para quem não conhece muito, porque a Renata está falando aqui de algo que é da lei do pertencimento. E É, uma família fica em desordem quando, por exemplo, ela não segue as leis do sistema. E as leis do sistema, uma delas é do pertencimento. E frequentemente existem segredos familiares, mortes que não foram feito luto. Então é algo assim, é melhor nem prestar atenção nisso aqui, porque isso dói. Então é melhor nem falar sobre isso. Só que isso afeta profundamente todo o sistema e principalmente os mais jovens, que seriam os irmãos que estão ali, que muitas vezes entram numa dinâmica de morte. Então, por exemplo, cada vez que vem uma pessoa que tem ideias suicidas, depressão, eu sempre pergunto se não teve uma morte na família. Estou procurando o quê? Uma morte que não foi elaborada. É muito exato. comum acontecer isso. E às vezes os pais, numa tentativa de não sentirem a dor, não sentirem o problema, é como assim, esquece. Aí eles fazem uma negação, tipo, isso não existe, acabou, enterrou, só que não faz sentido, porque dentro do sistema eles geraram uma vida, e essa vida tem que ter um lugar. E é impressionante, porque às vezes parece que é uma coisa que não tem valor nenhum, mas como você falou, você achou um lugar para ela, você conseguiu. Uhum. É algo assim, querida irmã, você está no meu coração, você faz parte da minha vida. O destino não permitiu que você ficasse, mas você continua na minha vida, você tem o seu lugar. E aí é colocar até a ordem, fala assim, você é a primeira, a segunda, a terceira, eu sou tal. Isso aí
É impressionante como isso ajuda demais um sistema. Muitas vezes, por causa de uma dinâmica dessa, mal resolvida, isso vai afetando e vai criando tantos problemas e as pessoas não dão valor para isso. Mas é interessante que você foi falando, né? Você vê, dá para fazer uma associação. E aí é como, por exemplo, se tem uma criança que nasceu e não vingou. Se você fica identificada com a dinâmica dela, você também não se sente no direito de ter sucesso. E aí, se bobear, você começa uma coisa e termina. Você começa, não vai para frente. Você começa... Aí, quando você vai ver, fala, o que está acontecendo? Parece que está tendo um aborto, uma morte precoce de tudo que você faz na vida. Quando você vai ver, tem um aborto ou uma morte precoce. E você está presa naquele emaranhamento que, muitas vezes, as pessoas não davam o mínimo valor para isso. Mas hoje você é uma das testemunhas, você sabe que você já participou de várias constelações. Na pele, né? E você mesmo, né? E aí, quando você põe em ordem, é interessante. Por exemplo, aquela criança que era motivo de dor, hoje é amor, porque essa criança merece amor. Não ficar com a dor. Não, é amor. Você é fruto do amor e eu também te amo. Mais nada. Você está viva no meu coração. Estará viva para sempre. É interessante isso, né? Porque quando você dá uma outra forma de olhar para isso, para que você precisa negar, para que você precisa, entre aspas, matar na alma da família aquela criança? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Então, é estar com amor, com todos os filhos que estão lá. Tem o destino, para alguns não permitiu, outros sim, mas quem sou eu para ficar avaliando ou dando nota para destino? Não, eu aceito o destino como é. E aí você ganha uma irmã. Era irmã, né? Irmã que você falou? É uma irmã. Pronto. E aí dá um lugar para ela no seu coração. E sentir, você existe na minha família e sempre existirá. É impressionante como isso dá uma leveza. Aí você não precisa seguir o destino dela. Aí você pode ter o seu destino. Você tem o seu destino e eu tenho o meu. E aí você pode seguir. Se não, isso são os processos de identificação. Quem vive escutando isso, pegou a identificação? A Renata está dando um exemplo típico dessa história. E quando põe em ordem, né? Por exemplo, hoje, a sua alma pesa quanto? E pesava quanto lá atrás? Que é um peso... Nossa, eu não aguentava nem sair da cama. Era muito difícil viver. Era de alma. Não tem energia, não tem como sair daquilo. Não um negócio puxando, né? Impressionante isso. Só quem já passou por uma situação dessa sabe o que é isso. E agora, quando você acorda e, de repente, o mundo está colorido, qual é a sensação disso? É muito gostoso, porque parece que está, assim, carregado de vida, sabe? Eu me sinto uma árvore que floresce. Eu me sinto assim, me sinto muito bem, me sinto em paz. A questão também, né, com os pais também, para mim foi muito importante, porque eu não conseguia dizer não para eles. Eu tomei algumas decisões na minha vida, só que eu ficava com aquele conflito interno. A vontade deles ou a minha? Eu correspondo à expectativa deles, faço o que eles querem, eu participo dos projetos que eles têm, assim, sabe? Eu vou fazer o que eles não fizeram, vou fazer por eles. Aquela situação, assim, que você vê como vítima dos pais. São adultos, eles têm as escolhas deles, eu respeito as escolhas deles, mas eu tenho as minhas. E se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer. Eu aceito o que é bom, né? Igual a gente aprende no curso. Aceito o que é bom, mas tem coisas que eu deixo com eles. Essa postura que você fez, para quem não conhece, a postura do adulto, né? A Abhaya Mudra, que é uma das dinâmicas que a gente coloca dentro do consciência sistêmica. Sabe que veio uma questão aqui, Renata, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, e aí até eu quero colocar, que ela fala, eu não sei quem é, porque está só Facebook User, tem alguma página no Facebook que não dá um nome, então não sei quem é. Mas não importa, fala assim, tinha esse sentimento de morte muitos anos, e minha mãe, aborto, antes da minha gestação, realmente ninguém comenta nada. E tem um outro que coloca assim, também não tem um nome, mas assim, meu filho faleceu, e aqui em casa estamos em processo de luto, e esse lugar
não se pode apagar. E é verdade, primeiro, não se pode apagar. E sabe o que me lembra? Me lembra um professor meu, que foi o David Boadella, ele que criou a abordagem da biossíntese. E o David Boadella teve um caso muito interessante, tem tudo a ver com isso. Veio uma mulher para ser atendida por ele, e a queixa dela era assim, ela muito triste, mal e sofrendo. E aí o Boadella perguntou para ela o que causa tanta dor e sofrimento. Aí ela falou, meu filho morreu, e aí começou a chorar, tal. E aí o Boadella perguntou, mas faz quanto tempo? Fazem 10 anos, faz 10 anos que ele faleceu. Aí o Boadella achou estranho, falou, então, mas eu não consigo, porque essa dor, porque isso, é a dor, cada vez que eu lembro da dor. E aí perguntou, quantos anos tinha seu filho? Ela falou, tinha 3 anos. Ele tinha 3 anos, faleceu há 10 anos. E é interessante que o Boadella passou por uma situação muito traumática. Quem conhece a história de vida dele, o Boadella perdeu uma filha com 18 anos de idade. Essa filha estava numa ONG, fazendo lá um monte de... participava para benefício do mundo, um monte de coisas lá na Suíça. Então ela fazia, uma pessoa maravilhosa, a filha dele, com uma cabeça, uma missão de vida. E aí, de repente, teve um incêndio bem no prédio que ela estava lá, e ela faleceu queimada nesse incêndio, com 18 anos de idade. E aí, para ele, isso foi terrível, né? Óbvio, né? Então, ele passou por uma situação de luto muito grande. Então, eu estou falando que às vezes fica assim, é porque você nunca passou, porque só quem está lá sabe, né? Aí ele passou por essa situação, e foi difícil. Isso fez ele mergulhar profundamente, ver a história de morte e de luto dentro dele, o que acontecia. E aí ele estava atendendo essa mulher. E aí ele falou algo para essa mulher que foi assim, bom, seu filho tinha 3 anos, isso já ocorreu há 10 anos, e até hoje, cada vez que você lembra dele, você associa com dor. Dor. Aí o Boadella olhou para ela e falou assim, olha, o destino não permitiu que ele pudesse viver a vida dele, a plenitude da vida dele. O destino permitiu que ele vivesse apenas 3 anos de idade. Mas sabe o que é pior que o destino dele? Porque você está matando os 3 anos de vida dele. Você só vê o dolorido, você não viu o lado bom e gostoso dos 3 anos que vocês puderam conviver. E aí ele colocou assim, o seu filho merece o seu amor, não a sua dor. Já basta a dor da tragédia, da dor da morte dele. E você está matando ele na alma. E ele devia ser um motivo de amor. Ele foi fruto do amor e você pôde conviver com ele por 3 anos. E aí, ao invés de ficar nessa dor, é dar um lugar de amor. E cada vez que lembrar dele, lembrar com carinho, com amor e com afeto. Porque ele precisa estar vivo no seu coração, para sempre. Ele merece o seu amor e não a sua dor. Então, assim, você está matando os 3 anos de vida dele. Isso é que é o pior. Ele não merece isso. Já basta de sofrimento para ele. E para você também. É interessante que quando você começa a mudar a forma de olhar para a dinâmica, muitas coisas mudam. Basicamente, o mundo ao seu redor é o mesmo, mas a forma como você começou a olhar para tudo isso mudou, né? Porque você ampliou o seu nível de consciência. Aí você começou a enxergar coisas de uma forma bem diferente do que você via antes. Você enxergava antes, mexia na sua ferida emocional infantil, e aí a dor infantil aparecia e dominava a sua vida. Hoje você pode amar a sua criança, e a criança fica em proteção. Quem casa é adulta, quem trabalha é adulta, quem vai tomar decisões na vida é adulta. Você ama a sua criança, mas você, como adulta, leva a criança para a vida. Para de ficar curtindo os traumas infantis, as dores, os problemas que aconteceram lá. E essa decisão de vida é fundamental. A partir do momento que você muda a forma de olhar para tudo isso, você enxerga a vida de um jeito diferente. Com mais consciência, com mais saúde, né? E você deixa os traumas no passado, para de ficar revivendo os traumas. A fórmula da realidade, que eu já ensino desde o início, né? Como é que você olha para os fatos, né? É o mesmo fato, mas dependendo do jeito que você olha, ele se transforma numa experiência positiva ou negativa.
como você lida com tudo isso. Ciclos que a gente começa um ciclo, termina e tem que avançar. Não adianta você querer voltar para o ciclo de trás, querer ter o amor que a mãe não deu, querer, porque no meu caso aconteceu muito isso. E assim, mudou uma chave quando eu percebi isso, sabe? Então eu falei, não, eu sou adulta e eu vou ser a mãe da minha criança. E não tá aqui, criança, que eu vou suprir tudo que você tá precisando aí, que você tá precisando, eu sou adulta e eu vou cuidar de você. Isso aí para mim mudou uma chavinha bem interessante. Quando você amplia a consciência, parece que aquilo que você não enxerga, ela de repente vê um monte de possibilidades. É aquela história. Se você não teve com a sua mãe, e a sua mãe deu para você o que ela pôde dar. Ela pôde dar. Mais isso. Ué, hoje eu consigo olhar com gratidão. Perfeitos? Não, meus pais são tão doentes quanto eu. Fizeram o melhor deles. Mas é aquela história, vai continuar na infância, você ainda tem que me dar, você ainda tem que me dar. Gente, isso aí não tem saída. Não leva nada. Aí não cobra deles, vai cobrar do marido. Não, então é você que vai ter que me dar, é você que vai ter. Gente, a hora que você descobre que você tem o poder de dar o que falta para sua criança, e é só você que pode fazer isso, você se liberta. Aí as relações ficam leves. Leves, é impressionante. O mundo ganha outro colorido. Bem diferente. E para o pessoal que ainda não sabe do consciência sistêmica, você indica esse curso para essas pessoas? Indico totalmente. Pode mergulhar de cabeça, porque é sucesso. É sucesso. Total. É como você falou. Seja qual for o problema que a pessoa tenha, a profissão, formação, área de objetivos pessoais, assim, não tem, como é que eu posso dizer? É um curso que todo tipo de pessoa vai se beneficiar. Porque, para mim, eu trabalhei todas as áreas da minha vida, né? Economizei muito com terapia, né? Preservei meu casamento, preservei muitas coisas que na minha vida eu não estava enxergando o valor daquilo, né? Pude olhar para o passado de uma forma mais serena, me reconciliar com o meu passado. Então, assim, qual que é o preço disso? Né? Eu recomendo 100%. Porque tem uma coisa que chama preço e outra coisa que chama valor, né? Quanto vale você ter uma vida mais saudável? Não sei, como é que dá preço numa coisa dessa? Quanto vale você ter um casamento melhor do que ter uma separação, uma briga, uma confusão? E a vida é uma só, né? A vida é uma só e o tempo está passando. Né? O tempo passa e ao invés de a gente olhar e resolver, nós ficamos alimentando os problemas. Não faz sentido, né? Todo mundo merece uma vida mais saudável, né? Renata. E é tão gostoso. Então, queria te agradecer, foi um prazer aqui. Falamos Eu que agradeço. Muito interessante. Privilégio estar aqui conversando com você. O privilégio é meu também. E saber o quanto esse conteúdo do Consciência Sistêmica ajudou você a ter uma vida bem mais saudável. Porque essa é a missão que nós temos, é exatamente essa, a missão lá do pessoal do Consciência Sistêmica é exatamente isso, é ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável. Bem mais saudável, não é só mais saudável, é bem mais saudável. Bem mais saudável. É bem, que afeta não só o indivíduo, mas as relações e os sistemas, as próximas gerações. Está na hora do mundo ficar mais saudável, né? Bom, mas foi uma delícia estar aqui com você, Renato. Saudade de você. Puxa vida, essa pandemia está esquisito, né? Tudo cada um isolado num canto, né, pá? É verdade. Então, um grande beijo para você. Manda um abraço para o seu marido, tá? E continue nessa vida aí mais consciente e cada vez mais saudável. E a hora que vier o fruto do amor de vocês, que delícia! Vai ser uma criança abençoada, já está nascendo num local onde tem um acolhimento muito melhor. Ai, que gostoso! É verdade. Criança muito bem-vinda, tá? Verdade. Renata, um beijão para você. Obrigada. Para o senhor também. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau.